Olá, meus amores, tudo bem? Vamos finalizar então a nossa aula de alimentação nos ciclos de vida, tá bom? E essa aula a gente vai falar de adolescência e terceira idade, e aí a gente finaliza esse assunto, ok? Bom, então a gente começa com a alimentação na adolescência, né? E a adolescência é uma fase de transição, né, entre a infância e a vida adulta, e onde ocorrem muitas modificações, tanto biologicamente falando, como psicologicamente falando, né? O adolescente ele tem um período de crescimento aí bem intenso, né, em um desenvolvimento bem intenso, então a gente tem que se atentar por isso também, tá? A parte social também vai influenciar bastante e é uma característica que a gente tem que prestar atenção, porque pode influenciar diretamente a alimentação. Temos como objetivo, então, a alimentação na adolescência em suprir todas as necessidades de nutrientes, vitaminas e minerais para que o adolescente tenha um crescimento e um desenvolvimento adequado para a sua faixa etária, né? Então, suprir as necessidades de energia, suprir as necessidades de alimentos construtores, né? Fontes de proteína e prestar bastante atenção em alimentos, principalmente fontes de cálcio, vitamina D, ferro, que são bastante elevadas nessa faixa etária, ok? Nessa fase da adolescência, existem algumas dificuldades que o adolescente e os pais vão ter que enfrentar para que a alimentação seja adequada e saudável, né? Então, o adolescente ele tem mais independência para fazer essas escolhas, principalmente as alimentares, né? Muitas vezes ele está fora de casa, substitui o almoço, o jantar por lanches e nem sempre tão saudáveis, e aí que a gente tem que prestar atenção para poder orientar da melhor maneira, né? Se o adolescente estiver substituindo muito as refeições por lanche, tem que tomar cuidado porque pode haver um desequilíbrio da dieta. E tem a mídia e os amigos que vão influenciar também diretamente essa questão da alimentação e pode ocorrer de ter alguns hábitos não saudáveis aí para alimentação, né? Temos que prestar bastante atenção nessa parte da alimentação do adolescente, porque pode influenciar também na vida adulta. Quais as recomendações, então, que são importantes nessa fase da adolescência, né? É importante que se mantenha os horários, né, das refeições, comer devagar, mastigando bem os alimentos. O adolescente, ele está naquela fase de correr, buscar, conhecer, e tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que ser imediato para o adolescente, né? Então tem que tomar cuidado porque ele leva esse imediatismo também para a alimentação, fazendo com que as refeições sejam muito rápidas. Ou seja, entre aspas, não posso perder tempo me alimentando porque eu tenho outras coisas para fazer. E tem que tomar muito cuidado com isso, né? A alimentação, ele tem que entender que quando ele vai fazer uma refeição, isso é importante para ele, que pode influenciar na sua vida adulta. Então, tem que manter esses horários, comer devagar, mastigar bem os alimentos, para ter um aproveitamento melhor dessas refeições. Se o adolescente vai passar o dia inteiro fora de casa, na escola, fazendo curso, enfim, é importante que ele faça um bom café da manhã, né, saudável, com frutas e todos, de preferência com todos os alimentos dos grupos alimentares ou a maior parte deles. É importante também evitar preparações muito condimentadas e frituras, né? Alimentos muito gordurosos, fritura todos os dias.
A gente sabe que fritura é bom, mas é bom evitar isso, né? Sempre intercalar as refeições principais com lanches e frutas, né? Alguns lanches com alimentos aí nutritivos, né? De preferência in natura ou minimamente processados. Lembrar sempre que a água é fundamental, né? Então, nessa correria do dia a dia e nessa questão de que tem que fazer muita coisa ao mesmo tempo, às vezes o adolescente ele esquece da água, né? Então é bom sempre estar lembrando que tem que tomar água durante o dia, tem que tomar água sempre, não apenas quando está com sede. Então, uma recomendação muito importante também. Bom, então, quais as considerações que podemos fazer, então, para essa faixa etária, né, da adolescência? É muito importante passar as informações corretas, né, para os adolescentes, monitorar também a alimentação deles em relação à troca das refeições principais por lanches, né, e sempre orientar o consumo de frutas, verduras, legumes, sempre frescos, in natura ou minimamente processado. Evitar ao máximo, né, a questão do sal, do açúcar, de alimentos bastante gordurosos, né? Eles têm que estar cientes, os pais têm que estar cientes também, que uma alimentação inadequada, né, nessa faixa etária pode levar a longo prazo, né, para a vida adulta, risco de doenças crônicas, né, hipertensão, diabetes, obesidade. Então, é muito importante que a alimentação seja um assunto a ser discutido em casa, enfim, nas orientações para o adolescente, certo? Bom, vamos falar então da alimentação na terceira idade, tá? Para finalizar esse nosso assunto, quais são as características, então, dessa faixa etária, né? No Brasil é considerado terceira idade acima de 60 anos, né? 60 anos e mais. É uma faixa etária onde ocorrem muitas mudanças, né? Biológicas, comportamentais, sociais, corporais e que vão interferir diretamente na alimentação. E a gente tem que estar atento a isso, né? Uma das principais características aí de mudança que ocorrem nessa faixa etária é a questão da mastigação e deglutição, que são muito delicados, né? E aí a gente vai ver como que a gente vai lidar com isso. Na terceira idade, então, qual é o objetivo da alimentação, né? Adequar a dieta em questão, na questão que a gente falou da mastigação e deglutição, né? Que ela seja favorável a isso. Oferecer calorias suficiente, né? Para manter aí toda a qualidade de vida do idoso, tanto em questões de atividade física, quanto biologicamente falando, né? Tomar cuidado para que essa oferta não provoque o aumento ou a redução de peso corporal. A gente tem que estar bem atento a isso também. Suprir necessidades de cálcio e vitamina D. Lógico, suprir necessidades de todas as vitaminas e minerais. Mas tomar um pouco de cuidado com cálcio e vitamina D. Algumas dificuldades, né, vão fazer com que a gente tenha algumas estratégias aí por conta da alimentação nessa faixa etária, né? Então, como a gente já falou, tem muitas mudanças, tanto físicas, né, quanto fisiológicas nessa idade. E o que acontece é a dificuldade de aceitação dessas mudanças, né? Por exemplo, existe uma mudança de paladar. E às vezes o idoso fala que não está sentindo sal, não está sentindo açúcar, mas na verdade, e acaba adicionando quantidades a mais desses dois alimentos, o que não é necessário
por conta da mudança de paladar, né? Isso foi um exemplo, existem outras mudanças aí, e existe sim uma dificuldade de aceitação nessas mudanças. Então, tem que deixar o idoso bem ciente do que está acontecendo, né? O que pode acontecer nessa faixa etária e o que pode influenciar na sua alimentação, né? É difícil também as pessoas na terceira idade aceitarem ajuda, né? Muitos acham que são independentes e conseguem fazer tudo sozinho, o que na verdade existe aí uma questão de diminuição de algumas funções e sim, essa pessoa precisa de ajuda, né? É importante ela saber que precisa de ajuda e saber pedir ajuda também. Outra dificuldade que a gente pode encontrar na terceira idade é a questão da perda de peso rápida, né? Se ela não estiver se alimentando adequadamente, pode ocorrer uma perda de peso rápida aí, né? Quais as recomendações, então, para as pessoas na terceira idade em relação à alimentação? É muito importante que a gente torne um ambiente onde a pessoa vai fazer a refeição bem agradável, né? Bem arejado, bem iluminado, com decoração agradável, para que se torne um local onde a pessoa queira estar, né? Para fazer a sua refeição. Isso é muito importante. Distribuir as refeições entre 5 ou 6 por dia, né? Então, assim, é importante que se coma várias vezes ao dia em quantidade pequena, mas que essas refeições tenham qualidade, né? Prestar atenção sempre na textura do alimento, cozinhar bem o alimento, né? Dependendo de como estiver a mastigação dessa pessoa. Não deixar alimentos duros ou muito crus, né? Então tem que tomar cuidado com isso, observar bem qual é o grau de dificuldade em relação à mastigação e à deglutição. Sempre estimular o entrosamento social nos horários das refeições, isso é muito importante. A pessoa na terceira idade não é uma regra, mas geralmente ela costuma se isolar e se afastar socialmente, então é muito importante que esse entrosamento social aconteça, e a refeição é um ótimo horário para que isso aconteça, né? Estimular esse entrosamento social. É muito importante também a gente estar atento à temperatura de consumo dos alimentos, né? Que eles não sejam muito quentes e também nem muito frios, que eles estejam numa temperatura de morna para quente, para que não ocorra algum tipo de queimadura no trato gastrointestinal. Como a gente viu, a questão do paladar, da mastigação, da deglutição é muito sensível, ocorrem mudanças, e a gente tem que estar atento à temperatura também. Selecionar os utensílios mais adequados, né? Então, observar como essa pessoa está se alimentando, se precisa de colher, se pode ser com garfo mesmo, né? Comer bem devagar, mastigando bem os alimentos, então orientar sempre a pessoa que a refeição é um momento importante onde ela vai estar se nutrindo, então não tenha pressa para fazer essa refeição, não precisa ter pressa, então mastigue bem os alimentos, né? Aproveite este momento da refeição, coma devagar, tomar muito cuidado com sal e açúcar, né? Como um exemplo que a gente deu por conta da mudança de paladar. Às vezes a pessoa começa a falar que a comida está sem sal, a comida está sem açúcar e acaba exagerando na dose desses dois alimentos, o que não é legal, né? Então, tomar muito cuidado com isso. E, lógico, estimular sempre o consumo de água, né? A água é muito importante para todas as faixas etárias, então a gente não pode deixar de estimular o consumo de água. A pessoa na terceira idade também tende a consumir pouca água, né? Porque, não tô com sede, ou não vou até ali pegar. Então, sempre deixe uma garrafinha com água próxima à pessoa,
né? E estimule sempre a estar consumindo essa água. A água é muito importante para a hidratação, né? O idoso ele tende a desidratar muito rápido. Então, é importante que o consumo de água seja adequado e constante. E para finalizar, então, essa faixa etária, né, alimentação na terceira idade, a gente tem que lembrar que o idoso ele demanda muita paciência, né? Demanda paciência, demanda atenção. Então, a gente tem que estar atento no que está acontecendo em relação à alimentação, tem que ter a paciência de explicar, de esperar, certo? Só relembrando a questão da ingestão de água, que é essencial. E a suplementação vai depender muito da avaliação do estado nutricional, né? Então, não tem o porquê a gente suplementar um idoso se ele não está precisando, né? Então, a suplementação, então, vai depender dessa classificação do estado nutricional, né? Avalia-se o estado nutricional e aí decide se necessita da suplementação alimentar ou não, certo? Então, essas foram as aulas da alimentação ciclos de vida. A gente encerra aqui. A gente falou nessa aula sobre adolescência e terceira idade. No último slide tem as referências bibliográficas utilizadas para tudo que a gente falou aqui nessa aula, né, em relação à adolescência e terceira idade. E se vocês quiserem consultar, tem um material bem completo, que é do Ministério da Saúde, certo? Então, fiquem bem, fiquem seguros e bom dia para vocês.